Ainda tem ali, à direita, perto da casa. O senhor Gregório Zacário limpa o pátio na frente de sua casa. Este velhinho até hoje vive pela regra: primeiro vem o trabalho e depois a diversão. À noite vai para a cafeteria da aldeia como sempre. Aos seus 100 anos, Gregório ainda consegue divertir seus conterrâneos e medir forças com o cientista visitante. Vamos, vamos, vamos! Deus já é o bastante. Bravo! Este fenômeno ainda não foi explicado. No mundo existem lugares de centenários fortes e saudáveis, pontos específicos que têm uma concentração recorde de centenários. Minha avó morreu aos 97 anos. Meu tio-avô aos 107. Chamamos essas pessoas de coracazoides. Como o passo coracas, que vive até os 100 anos. Qual é o segredo desses locais? Como vencer o envelhecimento? Para responder a estas e outras perguntas, cientistas russos viajarão por todo o mundo. Para ter longevidade, a pessoa deve ser criativa. Isso dá a ela vitalidade e energia. O objetivo desta expedição em comum é estudar a história, costumes e locais onde vivem os mais velhos representantes da humanidade. Usando a vida deles como exemplo, iremos tentar isolar a fórmula da vida longa, os segredos das pessoas de 100 anos de idade. Segredos da vida de um centenário. Grécia. República da Grécia, o berço da civilização ocidental e hoje é o centro de atração para milhões de turistas de todo o mundo. Os viajantes estrangeiros não são atraídos apenas pela arquitetura antiga e pelas ruínas da Grande Hélade. A Grécia é um país composto de milhares de ilhas. Em seu território estão localizados 1.500 pedaços de terra banhados ao mesmo tempo por 3 mares: Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Meu nome é Marat Milebaev, sou neurofisiologista e tenho 36 anos. O pesquisador sênior do Instituto Mediterrâneo de Neurobiologia, Marat Milebaev, vive e trabalha na França há 10 anos. Nos últimos 3 anos, parte das pesquisas do cientista são feitas na Rússia. Junto de seus colegas da Universidade Federal de Kazan, Marat tenta desvendar os mistérios do cérebro humano. Atualmente sabemos muito mais sobre a mente humana do que sabíamos antes, mas isso não é suficiente para que possamos entender o que acontece com a pessoa na velhice. Ainda é preciso fazer uma grande quantidade de pesquisas para que possamos avaliar o processo de envelhecimento do ser humano. Gostaria de realizar vários testes com os centenários para avaliar o nível de sua atenção, capacidade de cálculo, raciocínio e as características visuais e espaciais de suas mentes. Em 2014, a expectativa de vida na Grécia era de 79 anos e meio, o que colocou o país em 17º lugar mundial neste indicador. Mas isso não é o principal. O país tem seu próprio Olimpo de longevidade, uma pequena ilha chamada Icária, no mar Egeu. Estatisticamente, sua população vive até os 90 anos de idade, 2,5 vezes a mais que nos outros países europeus. Por alguma razão, na Terra, existem lugares que concentram pessoas centenárias. Acho que isso indica a presença de algo nesses locais que ajuda as pessoas a ter uma longevidade maior. Isso pode ser a composição do solo, da água, o ar, a alimentação, as relações sociais. Icária deve o seu nome à mitologia antiga. Diz a lenda que entre estes penhascos enevoados, Hércules enterrou o Ícaro caído.
Escavações arqueológicas mostram que os primeiros povoados gregos apareceram na ilha no século X a.C. A Icária moderna é composta de 2 cidades e 60 povoados e com uma população de 9.000 habitantes. O povoado Christus Racon fica localizado na parte norte da ilha a 500 metros acima do nível do mar. Muitas ruas deste povoado são verdadeiras encostas de montanhas cobertas de concreto. Apesar da idade avançada, a senhora Ioana supera esta subida quase diariamente. Meu nome é Ioana Stomatiu Proiu. Nasci no dia 11 de julho de 1911. Estes grandes esforços não são feitos pela pequena senhora simplesmente a passeio. O ponto final de seu difícil caminho é a Casa de Artes local. Nela estão guardadas as coisas mais importantes da vida de Ioana. Estes teares antigos funcionam até hoje. Minha mãe era tecelã. Ela tinha 13 filhos. Eu era a 10ª na família. Quando minha mãe sentava para costurar, me colocava no berço perto do tear. E assim cresci, do lado do seu local de trabalho, até meus 4 anos. Esta tecelã dedicou quase toda a sua vida à sua vocação. A centenária nunca foi à escola. Assim como muitas mulheres na Grécia, se casou tarde, quase aos 30 anos de idade. Ioana enterrou seu marido em 1970. Desde então, mais 12 de seus irmãos e irmãs faleceram. Minhas tristezas, os meus problemas, passei por eles sem desgrudar do trabalho. Hoje trabalho muito menos. Um dia meu filho veio e disse: "Mãe, vou desmontar esse tear porque ele te cansa muito." Não, eu não me canso. O que deveria fazer? Ficar sentada na varanda e olhar o movimento? Não, prefiro ficar no meu tear. Ele me faz muito feliz. Ioana Proiu considera o trabalho preferido a fonte das suas forças vitais. Por isso, com alegria, aceitou a sugestão de seus vizinhos e, em 1995, aprendeu mais uma profissão, a de professora. Nesta pequena oficina, a tecelã centenária ensina a todos aqueles que desejarem aprender o seu ofício. Coloque 2 dedos aqui. Não tenha medo. Muito bem. Uau! Agora coloca a outra mão. Ali para dentro. Ah! Aqui. Tá vendo como isso funciona? Os fios se cruzam. E depois você puxa para si. E pronto. Isso é difícil? Não, nem um pouco. Faço isso há quase 100 anos. Gosto de conversar com jovens. Muitos velhos de 70 anos só ficam deitados. Só pensam em como chegar até a cama. Minha enfermeira me fala muitas vezes: deite, descanse. Para quê? Adoeço se ficar deitada, é preciso se mexer. A ativa vovó do povoado Christus Racon é um exemplo característico da longevidade em Icária. Levanta a curiosidade de gerontologistas de todo o mundo.
Os cientistas gregos foram os primeiros que tentaram desvendar o mistério das anomalias de idade em Icária. Meu nome é Cristina Crisoboli, sou cardiologista da primeira clínica da Universidade de Atenas e tenho 46 anos. Em 2009, um grupo de pesquisadores da Universidade de Atenas veio até a ilha. O foco desta pesquisa de campo eram quase 1.500 moradores idosos de Icária. O mais velho deles tinha 110 anos. Vocês já conseguiram identificar algo em comum nos genes dos centenários de Icária? Achamos que seu DNA realmente tem algumas diferenças positivas. Há poliformismos incomuns ligados à atividade cerebral, muscular e com o trabalho do sistema circulatório. Por exemplo, as doenças do coração nos moradores de Icária aparecem 18 anos mais tarde do que em outros cidadãos gregos. Sou neurofisiologista e tenho interesse em saber qual é o estado mental deles. É muito melhor que dos outros europeus. Ligamos isso à atividade física e ao grande consumo de ômega 3, o óleo de peixe, por exemplo. Desde os tempos antigos, a área aquática de Icária é famosa pela pesca. Por causa disso, os gregos antigos chamavam a ilha de Ichtyoessa, ou de peixes. No entanto, tanto há 100 anos quanto há 2.000 anos atrás, os frutos do mar faziam parte da alimentação diária na região de todas as ilhas gregas. O milagre da longevidade e saúde há somente nos moradores de Icária. O que os diferencia de todos os outros gregos? É difícil responder a esta pergunta. Provavelmente, a questão é genética, ecológica e dos costumes dessas pessoas. Neles, é característico o estilo de vida desacelerado. Vivem praticamente sem estresse, possuem fortes laços familiares, fazem muitas coisas juntos e ajudam uns aos outros. É possível que soe um pouco estranho, mas os moradores da ilha quase não são tocados pela necessidade de consumo. Eles não correm atrás de bens materiais. Moderação, abnegação e altruísmo são as características dos moradores da ilha. Sua principal tradição é a ajuda mútua. Até hoje, na hora da colheita de azeitonas, os terrenos privados são trabalhados por todo o povoado. Como regra, os moradores de Icária fazem sem pressa. A pessoa deve se preocupar com os outros e ter pensamentos positivos e não pensar no dinheiro. Não devemos amar tanto esses papéis, viver e competir pelo dinheiro. Temos que ter o suficiente para viver. O resto deve ser alcançado por outras pessoas. Ela gosta muito de viver e impressiona pela sua reação imediata. Responde instantaneamente às perguntas, apesar da maioria pensar e escolher as palavras antes de responder. Com ela não é assim. Pergunta rápida, resposta rápida. E quando responde, acerta em cheio. A centenária demonstra uma impressionante lucidez e velocidade de pensamento. Não dá para encontrar um candidato melhor para os testes. Vou mostrar alguns gestos para a senhora e deverá repetir em seguida, tudo bem? Faça assim, e assim, e agora assim, e agora repita mais uma vez. Realizei um teste para a sequência correta de repetição de movimentos. Este teste, a princípio, parece simples. Vocês podem tentar fazer. Depois das primeiras tentativas, flui bem, mas depois fica mais difícil e começam a aparecer os erros. A mulher de 103 anos passou com sucesso na primeira etapa do teste. Repetiu 3 vezes o que viu. Na segunda etapa é preciso realizar todos os movimentos de memória. Mais uma vez. Assim.
Assim. Assim. Muito bem. Mais uma vez. Bravo. Obrigado. Sem nenhum erro. Nenhum sequer. Fez tudo o que foi pedido e foi feito mais de uma vez. Eu penso que isso está ligado ao fato de que ela trabalhou a vida toda como tecelã. Então, precisa trocar os fios, precisa desfazer algum nó. Obviamente, isso exige concentração e memória. E apesar de ela estar com um pouco mais de 100 anos, ela está praticamente o tempo todo treinando o seu cérebro. O neurofisiologista Marat Milebaev acha que a tecelã com mais de 100 anos deu conta da tarefa graças à prática regular de atividade criativa. Será que tudo está ao nosso alcance e o ser humano tem capacidade de adiar a queda de suas habilidades pela idade? Imagine o seguinte: temos uma casa, você a construiu. Para que ela se mantenha por 100 anos, precisa ser usada. Se você não for morar ou pelo menos visitar para manutenção, surgirão pequenas rachaduras e a casa começará a ruir. Acho que temos que agir da mesma forma em relação ao nosso cérebro. Precisamos usar para que ele conserve as suas funções ao longo de um espaço grande de tempo. Talvez possamos falar o mesmo de todo o nosso organismo. Aquilo que não usamos, com o tempo, atrofia e desaparece. A idade extrema não impede Costas Spanos de se interessar pelos principais acontecimentos mundiais. A televisão o deprime, então acompanha as notícias pelos jornais impressos. Mais um dos passatempos é ler a versão em grego da Enciclopédia da União Soviética de 1977. Quando esses volumes foram impressos, o centenário da Icária já passava dos 60. Meu nome é Costas Spanos. Eu nasci em 1913. Tenho 101 anos. Costas Spanos nasceu e viveu toda a sua vida na cidade costeira de Evdlus. Fundada no início do século XIX, a cidade portuária já foi a capital da ilha. Este era um lugar muito pobre e a pessoa tinha que trabalhar muito para conseguir se manter. A vida era muito difícil. Felizmente não passei fome, porque a gente tinha uma família pequena e nós mesmos plantávamos o nosso alimento, como uvas, amêndoas, trigo. Costas Spanos recebeu uma educação boa em termos locais. Depois de 9 anos de escola, terminou o equivalente grego a uma escola técnica de comércio e finanças. O futuro centenário até conseguiu abrir um pequeno negócio. A expansão das atividades foi impedida pela Segunda Guerra Mundial. Lutamos na Albânia contra os italianos. No dia 6 de abril de 41, uma segunda-feira, fui ferido. Um tiro de morteiro me deixou sem metade de uma perna. O caso de Costas Spanos é realmente único. Os traumas, como ossos quebrados e cirurgias pesadas, desgastam os recursos do organismo e influenciam negativamente na expectativa de vida. Apesar dos ferimentos graves, este homem ultrapassou os 100 anos. Sempre tive uma vida tranquila, sempre soube o limite. E o mais importante, não me entregava para a preocupação e a tristeza emocional. Não devemos nos preocupar. Meu avô viveu até os 100 anos e não cansava de repetir: não importa o que aconteça com você, mesmo se sua casa queimar, não se desespere. Apenas diga: existe coisa pior.
Ele pesa cada uma de suas palavras e cada um de seus movimentos. É equilibrado em tudo, tem uma dieta rigorosa, não fuma e não bebe. O centenário de Evdilus presta muita atenção à sua alimentação. Praticamente não come carne e evita frituras. Em sua agenda, sempre há espaço para uma soneca durante o dia e trabalho com documentos financeiros. Até hoje ajuda seus filhos a cuidarem de suas famílias. Hoje, um dos testes mais difíceis no nosso programa espera por ele. O teste para a praxis visoespacial é um teste bastante complicado. Tinha dúvidas de que ele conseguiria passar. Este teste consiste em conectar de maneira sucessiva letras e números em ordem crescente. A1, 1B e etc. Quando iniciamos o teste, o centenário começou a fazer as conexões rapidamente. A praxis visoespacial é a capacidade de a pessoa conseguir realizar ações dirigidas. Este complexo sistema funcional inclui dentro de si vários processos mentais: memória, atenção, orientação e cálculo dos movimentos. No fim, o senhor de 100 anos foi deixado na mão pela baixa concentração. Para uma pessoa que viveu mais de 100 anos, isto não surpreende. Simplesmente se desligou ou esqueceu a ideia central do teste. O fato deste teste não ter sido completado não significa nada. Ele lê jornais, conversa com os amigos, se comunica com seus parentes e seu filho, mas isso infelizmente não exclui que alguma alteração em sua capacidade mental ainda vai acontecer, mas deverá acontecer mais tarde. Eu quero estar a par de tudo o que está acontecendo no mundo. E eu ainda não planejo morrer. Acho que a vida é bela. A Icária realmente pode ser chamada de Ilha da Longevidade. Praticamente em cada povoado local existem pessoas com mais de 100 anos e mais de uma. Para ter certeza disso, basta darmos alguns passos da porta de Costas Hispanos. Sua vizinha, Evangélia, está próxima de celebrar o seu centenário. Meu nome é Evangelia Carnava. Dia 13 de março, farei 100 anos. Essa bela mulher tem a mesma idade da casa onde mora. Pouco antes de sua filha nascer, o pai de Evangélia construiu esta casa. Na infância, a vida na ilha era simples e severa. Apesar de Evdilus se chamar de capital, parecia mais uma aldeia. Cuidava dos animais, trabalhava no campo. Depois das aulas na escola, voltava para as minhas tarefas domésticas. Cuidava das plantas e da faxina. É impressionante, mas a velhinha mora sozinha aos seus 99 anos. Realiza sozinha as tarefas do dia a dia e não precisa da ajuda de ninguém. Não preciso de ajuda ainda. Lavo o chão, a louça, vou ao mercado e lavo roupa. Faço todas as tarefas de casa. É uma pena que não consegui varrer o pátio antes de vocês chegarem. Tem muitas folhas caídas. O humilde lar da senhora reluz de tão limpo. Nesta casa há apenas o essencial: televisão, máquina de lavar roupa, um canto com os santinhos e algumas fotos na parede. Esta é a minha irmã mais nova. Éramos 3 irmãs. Uma morreu aos 90 anos. A mais velha com 99.
Pela classificação da Organização Mundial da Saúde, as pessoas consideradas centenárias são aquelas que passaram dos 90 anos. Então, a Evangélia não é a única centenária na família Carnava. A minha avó viveu até os 107 anos. Andava sozinha, tomava banho, comia. Seu filho foi para os Estados Unidos. Ela sempre respondia o valor sem pensar do dólar que ele enviava. E isso com 107 anos. Quero chegar aos 120 anos. Parece que viver muito é uma tradição na Icária. Avaliar a história da longevidade de uma região é bastante difícil. A maneira mais fácil é visitar o cemitério local. O lugar onde jazem os moradores de Évdilos fica localizado praticamente à beira do mar. O cemitério não é grande, cerca de 200 sepulturas. Apesar disso, a cada 3, uma é de alguém que viveu mais de 90 anos. Em meia hora, encontramos 3 centenários com mais de 100 anos. Jorge Tatis, que nasceu em 1907 e viveu até 2010, tinha 103 anos, mas não é o centenário mais velho deste cemitério. O recordista de idade neste cemitério perto do mar acabou sendo esta pessoa. Morreu no início do século passado. Em sua sepultura está escrito Stefanos Kalamboias. Viveu 104 anos. A inclusão da idade não é a única peculiaridade do sepultamento grego. A constante falta de terras nas ilhas deu origem a uma tradição incomum. Depois de 3 anos da morte da pessoa, ela é desenterrada. A sepultura passa para os parentes. A única forma de evitar é comprando a terra, mas custa caro. A quantidade de sepulturas de centenários em Icária deve ser muito maior. O historiador e arqueólogo Katsaros Themistokoulis se formou na Universidade de Atenas. Desde estudante já se interessava pelo passado da sua terra natal. Icária mudava de dono regularmente desde o Império Romano. Passou pelos venezianos, genoveses, os bizantinos e até piratas. Por fim, os turcos a conquistaram. Viver na costa era insuportável. Os moradores deixaram suas casas e foram morar nas montanhas. Esta ilha foi considerada inabitada por muito tempo. Nas montanhas, todos trabalhavam duro. As pessoas derrubavam florestas, cortavam os penhascos. Tudo era feito em conjunto. Uns ajudavam os outros. As primeiras estradas só surgiram na ilha nos anos 60. As pessoas andavam a pé até na sua velhice. Acho que esta vida difícil plantou saúde e longevidade em todos os icarianos. O segredo que todos estão procurando até agora. A Icária moderna é um reino da vida tranquila e sem excessos. A onda de turistas passou longe deste pedaço de terra. Por isso, o povo local pode descansar no almoço e ter uma relação mais calma com o tempo. Estas pessoas raramente olham as horas e chegam no horário. Na ilha, as pessoas brincam que os icarianos vivem muito porque se esquecem de morrer. Minha avó morreu aos 97 anos. Meu tio-avô aos 107. Chamamos estas pessoas de coracazoides, como o pássaro coracas, que vive até os 100 anos. Traduzindo, coracas significa corvo. Na atual capital da ilha, a cidade de Agios Kyrikos se prepara para o seu aniversário de 105 anos. Mais um coracazoide grego. Meu nome é Georgios Cassiotis, tenho 104 anos.
Georgios Kassiotis não é um icariano comum. Praticamente passou toda a sua vida em trabalhos de posição de liderança. Era funcionário público, um auditor financeiro. Depois foi um político importante no Ministério das Finanças. Na guerra, rapidamente alcancei a posição de capitão da cavalaria. Mesmo depois de aposentado, este homem continuava liderando pessoas. Por um longo período de tempo, foi líder de diversas organizações sociais. Hoje, o centenário ainda é o líder nos assuntos domésticos. Sua esposa é 27 anos mais nova que seu marido. Um belo dia, Geórgios, de 80 anos, conquistou com sua sabedoria e seu rigor de julgamento. Tenho uma vida boa, eu estou com a minha amada esposa, ela cuida de mim, estou bem. Com quantos anos eu me sinto? Bom, não com 50, né? Estou numa idade bem avançada. Comecei a ver mal há pouco tempo. Tenho catarata. Mas eu farei uma cirurgia em breve. A opacidade do cristalino, catarata, é o único problema de saúde do homem de 100 anos. Por pouco, esta doença não virou obstáculo para mais um experimento do nosso programa. Acontece que a maior parte dos testes de intelecto são escritos. Para fazê-lo é preciso ter uma boa visão. Nós usamos o teste de Montreal, que permite avaliar a disfunção na esfera cognitiva. Mas como este senhor tem catarata, nós pedimos para falar a maior quantidade de palavras que ele conseguir, que se iniciam com a mesma letra em 1 minuto. Um resultado bom para uma pessoa de idade média e letrada é de 9 a 15 palavras. General, Glória, Gêmeo, Goiaba, Garagem, mais, Gema, Goleiro, Germano. Deu. O minuto acabou. Bravo. 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 O homem de 104 anos há muito tempo já passou da idade média. Apesar disso, demonstrou um resultado à altura. Ter a capacidade de se concentrar, puxar da memória aquelas palavras que servem. Sim, entre as palavras haviam 2 nomes próprios, mas acho que para a idade dele é aceitável. Além disso, depois que o minuto acabou, praticamente com 10 segundos de atraso, falou mais algumas palavras. O financista Georgios Kassiotis sempre lidou com números. O antigo gerente até hoje escolhe bem as palavras e fala com lucidez. Os experimentos de gerontologistas confirmam: realizar exercícios de lógica é uma maneira efetiva de combater a demência por velhice. Foi realizado um experimento onde alguns idosos foram separados em 2 grupos diferentes. Uma equipe, um grupo, simplesmente vivia sua vida de forma normal. Assistiam televisão, passeavam, olhavam pela janela. Agora, o segundo grupo, ele tinha que solucionar exercícios diariamente. Depois de um certo tempo, foi realizado um novo teste para avaliar as funções cognitivas. Ou seja, eles teriam que solucionar problemas mais concretos. Então, aquele grupo que passou pela matemática teve resultados muito melhores.
As atividades mentais e físicas presenteiam as pessoas com anos de vida adicionais. Moderação, atitude calma em relação às turbulências e ritmo desacelerado ajudam a evitar o estresse. Que outras condições para a longevidade existem nesta ilha? A questão é a presença de ecologia. Não temos fábricas, não temos poluição e o nosso ar é limpo. Aqui vivem verdadeiros otimistas. Agora o que mais me faz falta são as nossas festas, com banquetes, danças e canções. O centenário que mora aqui na capital não lembrou por acaso da principal característica nacional dos moradores de Icária. Por centenas de anos, seus conterrâneos dizem: não existe excesso de festas e felicidade. Preste atenção, Marat. Em todas as festas desejamos apenas uma coisa: a longevidade. Muito simbólico para esta ilha. Isso foi contabilizado. Se juntarmos todas as celebrações religiosas e históricas na ilha, chegaremos a um número incrível: 250 dias por ano. Como era antigamente? Toda a semana as pessoas trabalhavam no campo a muitos quilômetros de casa. Nas festas se juntavam, comiam, bebiam e passavam o tempo juntas. Deixavam todos os seus problemas em casa e esqueciam das dificuldades e do estresse. Estas festas populares não são apenas um motivo para se divertir e relaxar. São uma verdadeira forma de apoio social. Todos os pratos presentes nestas celebrações são preparados com a ajuda de todos e todos consomem a comida, inclusive os pobres. Os icarianos se alimentam bastante, mas usam ou consomem muitos produtos à base de plantas naturais. E isso é fibra. Isso é quantidade, mas do ponto de vista energético, não é excessivo. Ao comer uma salada, ao comer uma comida natural, preenchemos o estômago. Os moradores de Icária chamam sua alimentação de base da longevidade. A 250 quilômetros desta ilha, na capital Atenas, trabalha uma pessoa que conhece bem tudo o que está ligado à dieta mediterrânea e sua variação em Icária. Meu nome é Demóstenes Panayotakos, sou professor de Bioestatística e Epidemiologia na Universidade de Caracópio. Tenho 47 anos. Desde 2007, o professor Panayotakos estuda as peculiaridades da alimentação dos centenários das ilhas da Grécia. O objetivo ambicioso deste projeto é isolar o chamado Código Mediterrâneo da Longevidade. Participaram desta pesquisa 2.700 idosos que vivem em 80 ilhas. Nos interessávamos pela quantidade calórica da alimentação, tamanho das porções, maneira de vida e até posição familiar. Notamos que os centenários geralmente almoçam e jantam na mesa com a família, discutem seus problemas e partilham de experiências de vida. Em nossas observações, vimos que os idosos que vivem em famílias grandes são menos propensos a enfermidades, inclusive o câncer. Por mais de 7 anos, os cientistas de Atenas analisaram a alimentação dos moradores das ilhas. Depois compararam esses dados gastronômicos com outras regiões. Descobriu-se que não existem produtos isolados que serviriam de elixir da vida na ilha de Icária. Mas o mais importante é que as pessoas centenárias comem muito menos que seus outros habitantes.
Em que quantidade nós devemos nos alimentar para ter uma vida longa? A alimentação diária dos centenários, como regra, é de cerca de 1.500 a 1.800 calorias. Não devemos consumir mais de 2.000 calorias ao dia. Devemos comer mais alimentos verdes, saladas e grãos, evitar massas, carnes e doces. É preciso comer no mínimo 5 vezes ao dia em porções pequenas. Isso ajuda o metabolismo. Outro aspecto importante é o consumo de água para o equilíbrio hídrico do corpo. O ideal é não consumir produtos de supermercado e sim trocá-los por produtos agrícolas naturais, vindos do campo. Nativo de Icária, o senhor Grigori Zacariu passou seu século ao lado de sua mulher. Em 2014, este casal de idosos comemorou 62 anos de vida conjunta. Quando se casaram, o marido já tinha cerca de 40 anos. Meu nome é Grigoris Zacariu. Sou filho de Felipe e Anula. Tenho 101 anos. O idoso Grigoris é o mais velho morador de Mandria. É 19 anos mais velho do que sua esposa. Desde a juventude ganhou a vida com o simples trabalho campesino. Ainda hoje não gosta de ficar sem fazer nada. Não faço nada demais. Eu mesmo recolho o lixo, às vezes vou colher olivas. Antigamente era preciso trabalhar muito, cuidar do jardim, ter criações de aves. Trabalhei com metal e já vendi carvão no passado. Já fiz de tudo. O cronograma do centenário não muda há décadas. Levanta às 8 da manhã, toma um café leve e faz as tarefas de casa. A programação noturna obrigatória do Sr. Grigoris é a ida à cafeteria local que fica a 1 quilômetro da sua casa. Este idoso impressiona pelo seu ritmo ativo. Ver uma pessoa que tem mais de 100 anos varrendo o pátio da sua casa é realmente inacreditável. E depois, já na cafeteria, fica a par de tudo. Escuta o que as pessoas falam e participa da conversa. Mantém, dá continuidade e a direciona. Não dá para ficar sem a cafeteria. Lá a gente discute todas as notícias da aldeia e tomamos decisões importantes. É inacreditável, mas o homem de 100 anos ainda prefere ficar no centro da vida social. Apesar deste costume centenário, por pouco não custou sua vida. Estava parado conversando perto do nosso café. Eu fiquei cansado e me distraí. Quando estava atravessando a rua, eu fui atropelado por um carro. Mas tive muita sorte e não morri. Este acidente aconteceu em 2013. Como resultado, o centenário quebrou as 2 pernas. Como regra, este tipo de trauma nesta cidade resulta em invalidez. Apenas disso, em 1 ano, o homem de 100 anos se recuperou totalmente do acontecido. Até hoje tem uma saúde muito forte. Por isso, era interessante avaliar sua força muscular e aqui tivemos uma boa oportunidade. Ele é forte, realmente é forte até hoje, apesar dos seus 100 anos de idade.
Acho que sua idade biológica é muito menor. Ele parece ter cerca de 70 anos. É claro que os anos levam o que é seu de direito. Mas vou falar o seguinte: enquanto tudo aqui funciona, a vida é maravilhosa e posso ser feliz. A aldeia Mandria, nas montanhas, é o ponto final desta viagem científica pela ilha de Icária. Ao conhecer 5 supercentenários, o cientista russo está preparado para fazer as conclusões da nossa expedição. Primeiro, o tempo. Na Icária existe uma relação diferente com o tempo. O relógio não é o item mais importante em casa. Os icarianos vivem de maneira gradual e constante. Eles se esquecem do tempo e o tempo paga com a mesma moeda. Por isso, tenham pressa sem se apressar. Em segundo lugar, temos a comida. Tentem comer mais produtos vegetais, alimentos que sejam ricos em fibras e tentem não sair da mesa já cheios. Saiam dela ainda com um pouquinho de fome. E o principal, a sua mente. Treinem, leiam, se comuniquem e estudem algo sem se importar com a idade. Utilizem a mente em sua totalidade e então ela vai servir por muito tempo.